Hoje nós começamos o nosso programa, como sempre, trazendo para você os números atualizados da evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo. Um dia emblemático, porque hoje, terça-feira, nós passamos da casa de 3 milhões de casos positivos para coronavírus em todo o mundo. Para dar mais detalhes sobre este assunto, vamos ao nosso painel. Lembrando a você de casa, antes de passar as informações, que esses números são atualizados em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. E funciona da seguinte forma: a OMS, junto em contato com todos os países, recebe essas informações, as tabula e, é claro, as expõe através de plataforma online. Vamos aos números deste início de tarde de terça-feira. Nossa realidade global é a seguinte: 3.062.557 casos confirmados de coronavírus em todo o mundo. Desse total, 1.943.978 são casos considerados ativos. São pessoas em tratamento contra a doença Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ou são pessoas positivas para coronavírus, mas que não manifestaram os sintomas. São as pessoas chamadas de assintomáticas. Até o exato momento, 906.358 casos recuperados são pacientes que já manifestaram a doença e que já são considerados como pacientes curados. É importante fazer um comentário para você acerca destes dois números, de números ativos e também de números recuperados. Nós nos aproximamos de 2 milhões de pacientes de casos ativos em todo o mundo, mas também nos aproximamos de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, ao redor do globo, que tiveram a doença e que são consideradas pacientes curadas desta doença causada pelo coronavírus, no caso, a Covid-19. Voltamos aqui ao nosso monitor para observarmos que até o exato momento 212.221 casos são fatais em todo o globo. Esses são os números globais para este início de tarde. Vamos agora para os Estados Unidos da América, terra em que concentra neste exato momento o pico global da pandemia. Vale lembrar que neste exato momento a evolução da pandemia é mais agressiva em território norte-americano. Falo isso com base nesses dados que eu vou apresentar para você agora. Estados Unidos também é um dia bastante icônico, porque os Estados Unidos já chegou a 1.011.915 casos positivos para coronavírus. Vale dizer que esses casos envolvem todos os pacientes que manifestaram ou não a doença Covid-19. Casos ativos neste exato momento nos Estados Unidos da América, 841.215. Recuperados são 113.857 casos. Casos fatais: já morreram nos Estados Unidos da América pacientes em decorrência das complicações da Covid-19, que é essa doença causada pelo coronavírus, 56.843 casos. Este é o país que realmente, neste exato momento, concentra o que nós chamamos de pico global da doença. Depois de mostrarmos para vocês os números dos Estados Unidos, voltamos agora para a nossa realidade, para o Brasil, mostrando para você os números da evolução da pandemia neste exato momento em território brasileiro. Os nossos números são os seguintes, aqui no nosso telão: 66.896 casos, desse total 31.199 casos ativos, casos recuperados 31.142. É importante relembrar a você de casa que esses casos recuperados e casos ativos no Brasil sempre andam muito próximos. Como você vê aqui, aproximadamente 57 casos diferenciam os recuperados dos ativos. Fatais até o exato momento em território brasileiro, 4.555. Esses são os números atualizados de coronavírus em território brasileiro. Mais informações você confere no portal dia.com. E é também no portal dia.com que você confere o último boletim divulgado pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde aqui do estado do Piauí. Vou pedir para o Paulo jogar os números na tela e vamos já comentar esses dados que são divulgados sempre a cada final de dia pela CESAP. Por favor, Paulo, os números piauienses. Nós temos aí no seu monitor a confirmação de 424 casos em território piauiense. Do último boletim para esse que foi divulgado no dia 27 de abril, às 7h30, foram acrescidos 60 casos de Covid-19. Traduzindo, o estado do Piauí passou a contar em menos de 24 horas com mais 60 casos confirmados da doença. Foram registrados esses primeiros casos também em municípios como Barras, Corrente, Fartura do Piauí, Monsenhor Gil, Pio Nono e Uruçuí. Com isso, 52 municípios do estado do Piauí passam a ter casos confirmados do novo coronavírus. Dos casos positivos, são 40 mulheres e 20 homens com idades que variam de 12 anos a 92 anos.
Outro dado importante que sempre traz nesses boletins é o número de casos que foram investigados, mas também que foram descartados. Pacientes que tiveram seu material biológico coletado, mas deram negativo para o coronavírus. Até de acordo com o último boletim, que foi divulgado na noite de ontem, nós temos 4.249 casos descartados em território piauiense. Foram pacientes que manifestaram sintomas semelhantes da Covid-19, mas que não foram confirmados. Os pacientes foram testados, mas não confirmados para essa doença causada pelo coronavírus. Outra informação que nós temos no boletim são 21 óbitos. Vamos aqui para o nosso boletim, mais uma vez ao nosso telão para mais detalhes. Desse total de 21 óbitos, o último caso que foi acrescido, eu divulguei ainda ontem na edição do seu jornal Dia News, foi de um homem de 95 anos, hipertenso, que era residente na zona norte de Teresina e que estava internado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Estado do Piauí. Até o exato momento, foram 121 altas médicas de pacientes que manifestaram a Covid-19, mas que agora são considerados pacientes curados pelas instituições ligadas à saúde pública aqui no estado do Piauí. Mais informações sobre esse detalhamento do boletim da CESAP você confere acessando portalodia.com.